Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal, Fábio Cleverson. Como eu já falei para vocês, o Google não deixa eu mudar esse nome, então vai ser esse nome mesmo. E atendendo a pedido de alguns colegas de vocês, eu passei a fazer alguns vídeos resumidos, certo? São como revisões das nossas aulas para dar uma força, a gente não ficar enferrujado nesse período que a gente está um pouco parado. Esse primeiro vídeo, ele é um vídeo sobre a biologia, né, suas principais características, ou seja, é um vídeo bem geral, as principais informações que nós temos que ter conhecimento a respeito da biologia, para, à medida que a gente for trabalhando, a gente não ter dificuldade quanto a alguns termos, algumas colocações que são necessárias. Devido ao vídeo se tornar um pouco grande, bem mais do que eu imaginava, ele foi dividido em quatro partes. Né? Você está vendo aí que essa é a parte 1.1, no caso vai ter 1.2, 1.3, 1.4 para você. Todas elas a nossa apresentação geral. O slide que eu utilizei para preparar essa aula, ele vai estar disponível em PDF aí no seu, nas descrições do vídeo. Sei lá, disse que é para pedir para você dar um joinha, dá um joinha aí pro tio, certo? Compartilha se você achar útil, se você achar que pode ajudar algum colega, dá uma compartilhada. É aquela história que eu sempre falo para você, nós somos luz num mar de ignorância. É muito importante nós levarmos conhecimento, nós ajudarmos as pessoas, nós estudarmos para poder levar. Você está nessa onda de, você acredita no que sai no Facebook, no WhatsApp? Já te falei, sai dessa. Isso é coisa de gente que tem aleijado mental, tem que tomar cuidado. Tá? Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa privilegiada porque você tem acesso à educação. Então procure sempre estudar, tá? Não espere pelos outros, faça por você. Então, sem mais delongas, vamos começar. Nós já vimos que o nosso vídeo está dividido em quatro partes. É o mesmo slide, é o slide geral que eu uso nas aulas normalmente. Dei uma mexidinha nele de leve, resumido. E na descrição eu vou colocar quais são os tópicos utilizados em cada slide. Por exemplo, nesse 1.1 nós vamos trabalhar a apresentação da biologia, vamos conhecer um pouco como se dá o método científico e vamos falar rapidamente sobre a célula, certo? Que é a unidade básica, né, dos seres vivos, então a gente tem que conhecer. Ok? Na unidade 1.2, no segundo vídeo, nós vamos trabalhar, fazer o comparativo da célula com o vírus, né? Porque o vírus é essa exceção que a gente está sempre falando em sala de aula. Vamos falar um pouquinho sobre o microscópio, sua importância, os tipos de microscópio, a diferença entre seres unicelulares e pluricelulares. Vamos falar de Robert Hooke, né? Aquele cara lá que de vez em quando ele está nos vestibulares aparecendo. Teoria celular e as diferenças de células quanto ao tamanho. No vídeo, na parte número 3, nós vamos trabalhar as partes da célula, a membrana celular no núcleo, os tipos de células no nosso corpo e como as células se organizam em nós, seres pluricelulares, como é que se dá a organização dessas células. E por fim, no último vídeo, nós vamos ver a diferença entre um ser procarionte e um eucarionte, certo? E também falar rapidamente sobre a classificação das células de acordo com o ciclo vital. Espero que vocês aproveitem e obrigado mais uma vez por estar aqui. Qualquer dúvida, coloquem, né, nos comentários, que eu estou sempre dando umas piadinhas e vou responder com prazer para vocês. E se possível, ao final, eu vou tentar fazer um outro vídeo complementar a esse, só com exercícios para a gente responder e comentar, ok? Valeu, e vamos lá, vamos trabalhar, não é isso? Então vamos iniciar o nosso trabalho falando primeiramente sobre o que é a biologia. De um modo geral, gente, nós vamos considerar a biologia como aquela ciência que tem o objetivo de estudar a vida, certo? E quando você fala a vida, você tem aquele pequeno problema, né? Como definir o que é a vida? Definir o que é um ser vivo? Isso tudo é muito complexo. Muitas pessoas já tentaram e não conseguiram. Então, nós vamos tentar estudar a vida, a composição dos seres vivos, né? Suas características, quais são os integrantes deste grupo de seres vivos. E é claro que por conta dessa grande variedade de seres vivos e outras coisas que nós temos que estudar dentro da biologia, ela se tornou muito ampla, certo? Ou havendo assim uma necessidade de dividi-la em ramos menores, em partes menores, que são as especializações dentro da biologia. Entre elas, nós podemos citar como exemplo a embriologia, histologia, citologia, zoologia, fitologia, fisiologia, mas temos muitos outros ramos. E detalhes, alguns desses ramos se dividem em partes menores, como por exemplo a zoologia, que é a parte da biologia que estuda os animais, ela, suponhamos que alguém quer estudar apenas insetos, aí você vai ter um ramo, a entomologia, certo? Alguém quer estudar
apenas, digamos assim, os répteis, né? A herpetologia, por exemplo. Tudo bem? Então temos que entender que a biologia precisou se dividir em partes menores para facilitar o seu estudo. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós temos que entender que qualquer ciência, ela precisa trabalhar algo chamado método científico, realizar um método científico. A geração de conhecimento, ela não se dá apenas, eu estou achando que a melhor explicação para tal evento é essa porque eu quero e pronto. Não é bem assim que acontece. Existe uma série de etapas que são cumpridas, que são realizadas, chamadas método científico, certo? Bom, para que ocorra o método científico, nós temos essas imagens aqui, né, para nos ajudar. Você percebe claramente que, primeiramente, você tem uma pergunta, um questionamento, uma dúvida, certo? Por que isso acontece? Ou então, quais são os eventos relacionados a esse tipo de acontecimento? Ou seja, você se faz uma pergunta, você observou algo e se faz uma pergunta, certo? Você, claro, vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma revisão bibliográfica, você vai pesquisar algo. Por que será? Será que outras pessoas já não fizeram essa mesma pergunta que eu me fiz? Após fazer essa pergunta, né, e após fazer um levantamento bibliográfico, ou seja, fazer uma pesquisa, você vai formular uma hipótese. Você vai tentar encontrar uma resposta para aquilo. Qual a resposta que você acha que é adequada para aquela situação? E para você responder se sim ou se não está errado ou não a sua resposta, você vai ter que fazer um experimento, certo? Você faz experimentos e analisa seus resultados. Dentro disso, dentro dessa análise, né, de acordo com o resultado, você vai chegar a uma conclusão. Se a sua conclusão for positiva, ou seja, a sua hipótese, aquilo que você imaginou que, digamos, seria a resposta para aquela questão, se ela está correta, você aceita a hipótese, ela está tudo ok. Agora, se o experimento que você fez não comprova a sua hipótese, ou seja, ele não responde a sua pergunta como você imaginou que seria, certo? Você rejeita a hipótese. A ciência, ela trabalha dessa maneira, de modo geral, de modo bem resumido, o método científico é assim. E você já fez isso em casa, certo? Quando o seu celular para de funcionar, por exemplo. Ora, se o celular, digamos, a câmera parou, não está mais ligando, certo? Você faz uma pesquisa, né? Por que será que a minha câmera parou? Então, normalmente você consulta alguém, ou você, hoje em dia, nós vamos muito ao YouTube, né? Você vai ao YouTube, baixa uns tutoriais, minha câmera parou de baixar. Haverá vários vídeos, ou seja, você está fazendo uma revisão, você está pesquisando, pode parecer que não, mas você está pesquisando. Dentro dos vídeos, dentro do material que você pesquisa, você vai formular uma hipótese. Será que não é apenas uma falha da memória? Se eu reiniciar o celular, vai funcionar? Aí você vai fazer o experimento, realiza o experimento. Você reinicia o seu celular. Ao reiniciar o celular, se a câmera voltar a funcionar, pronto, perfeito, a sua hipótese estava correta. Foi apenas uma falha, algum problema lá na memória que ao reiniciar voltou a funcionar e pronto. Certo? Você aceita a sua hipótese. Mas, terminando, não voltou a funcionar, aí você vai ter que fazer uma nova hipótese, né? Se você rejeita, olha, não voltou a funcionar, não foi um problema só na memória. Algo está acontecendo. Tudo bem? Então você vai testando várias hipóteses até você encontrar algo que seja satisfatório. De um modo básico, isso é um método científico e a biologia, assim como muitas ciências, trabalha bastante dessa maneira. Aqui nós temos digamos, uma situação bem simples que muitos de nós já vivemos, né? Já vimos carne em decomposição e essa carne em decomposição nós percebemos que é muito comum o aparecimento dessas larvas, certo? Que algumas pessoas chamam de tapuru, tá? No passado, nós vamos ver em algum momento a teoria da abiogênese, no passado era muito comum eles acharem que isso aí era digamos, a carne podre virava, né? Então formava digamos assim, dava origem a esses tapurus, que eles surgiam sempre da carne podre. Nós vamos ver isso em Origem da Vida, que é chamada teoria da abiogênese. No momento, você analisa, se você olha aí, você tem carne em decomposição e larvas aparecendo. Será que essas larvas realmente apareceram da carne podre? Obviamente, hoje em dia nós sabemos, não. No passado havia muito esse questionamento, mas hoje em dia você sabe que essas larvas, elas vêm das moscas, né? Que as moscas, nós sabemos, nós não gostamos que as moscas
assim como outros insetos, pousem nos nossos alimentos, nós evitamos. Mas isso só foi verificado porque em algum momento alguém se fez uma pergunta, né? Olha o método científico acontecendo, se fez uma pergunta, elaborou uma hipótese. Será que as moscas têm alguma coisa a ver com isso? E essa pessoa realizou então um experimento. Ela pegou a carne e colocou em 3 frascos, o frasco 1, 2 e 3. E como você pode ver na imagem, o frasco 1 apresenta um vidro tampado, o 2 com apenas uma gaze e o 3 está totalmente aberto. Claramente, né, isso é um experimento para testar a minha hipótese. Ou seja, eu estou permitindo que em um o ar não circule, no frasco 2 o ar circula, e no frasco 3 o ar circula, porém o frasco está desprotegido. Como você pode observar na imagem, no frasco 3 as moscas puderam entrar no frasco e entrar em contato com a carne. Nos frascos 1 e 2, onde as moscas não puderam entrar em contato com a carne, não houve a formação dessas larvas. No frasco 3, claramente essas larvas se formam, o que deixa claro que as moscas têm sim alguma ligação com a formação de larvas. Ou seja, né, eu testei a minha hipótese, fiz um experimento simples e concluí que eu estava certo, a minha teoria estava ok. Basicamente isso é método científico. Não esqueça que esse vídeo ele é apenas um resumo simples, para nós darmos uma pequena aquecida. Bom, se nós ainda estamos vendo as principais características da biologia, é óbvio que a gente tem que estudar um pouco sobre as células. Afinal, como você está vendo aí, a célula é a menor unidade viva formadora dos seres vivos. Tudo que é vivo, certo, é formado por células. Nós sabemos que só é uma exceção. Apenas os vírus são considerados, entre aspas, seres vivos, que sempre tem essa breguinha lá na biologia, se é um ser vivo, se não é. Mas a grande maioria concorda que ele é um ser vivo, porém ele é o único que é desprovido de célula, sendo assim chamado de ser acelular. Ok? A ciência que estuda a célula, no caso, é chamada de citologia, é um ramo da biologia. Sabendo que a célula é a menor unidade viva que forma todos os seres vivos, nós temos na próxima imagem alguns exemplos de células. A imagem acima, uma célula animal, onde você pode ver claramente a membrana revestindo externamente a região do citoplasma cheia de organelas citoplasmáticas, teremos um momento para isso, e o núcleo, que é essa bolinha aqui, né, central, essa bolinha cheia de pequenos orifícios. A imagem de baixo mostra uma célula vegetal para a gente, certo? E essa célula claramente apresenta, nesse espaço laranja abaixo aqui, a sua membrana plasmática, ou seja, a mesma membrana que a célula animal tem. E você percebe que além do citoplasma e do núcleo, que ela tem também, a célula vegetal vai apresentar um revestimento extra, chamado parede celular. Falaremos dela, digamos, com mais detalhes mais adiante. Por enquanto, só estamos dando um apanhado, uma espiada geral numa célula. E aqui acima, ao seu lado direito, você encontra uma célula bacteriana. Isso, as famosas bactérias, certo? Também são seres formados por células. Então, de um modo geral, nós entendemos que todos os seres vivos são formados por células. Ok, gente? Muito bom. Nesta outra imagem, nós temos aqui alguns tipos de células, apenas para nós nos familiarizarmos. Na imagem superior à esquerda, você tem as famosas hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, as células do sangue. Muito bom. Ao lado delas, você tem a amostra de tecido vegetal, ou seja, células vegetais. De cara, você percebe que a membrana que envolve essas células é um pouquinho mais grossa, tem uma estrutura grossa ali. É a parede celular que nós comentamos agora há pouco. E você está percebendo alguns orgânulos de cor verde. Observe no citoplasma dessas células que, embora sejam células vegetais, elas não são totalmente verdes. Apenas os orgânulos. O motivo pelo qual você enxerga uma folha na cor verde é o mesmo motivo pelo qual nós enxergamos o nosso sangue, né? Gotas de sangue na cor vermelha. Na verdade, tanto as células sanguíneas como as células vegetais, nós vamos estar diante de uma ilusão de ótica, digamos assim. As células sanguíneas, a parte líquida do sangue, chamada de plasma, você sabe desde o ensino fundamental que essa parte líquida do sangue ela é transparente e levemente amarelada, não é vermelha mesmo. O que dá a cor vermelha ao nosso sangue é justamente a presença dessas hemácias, a presença dessas células vermelhas, desses glóbulos vermelhos aí, dando
a essa célula esse aspecto, né, vermelho. Só que como as células são muito pequenas, quando você se fura, por exemplo, sai aquela gotinha, elas são pequenas demais, você não consegue ver cada célula. Você apenas vê a soma, né, do pigmento que é chamado hemoglobina, que é o pigmento que dá a cor vermelha às células do nosso sangue. Essa soma desse pigmento dá ao sangue desse aspecto de líquido vermelho. A mesma coisa vai acontecer com uma folha. Ao olhar uma folha e vê-la verde, certo? Se você observar agora a imagem da célula aqui verde, você percebe que ela tem mais espaços transparentes do que as bolinhas verdes, do que os cloroplastos, que tem a famosa clorofila lá dentro. Lembra da clorofila, a fotossíntese? Vamos falar dela depois. Porém, em uma folha há uma quantidade muito grande de células, uma quantidade gigantesca de células. Por serem muito pequenas, nós não conseguimos enxergá-las individualmente. Mas a soma do todo, né, vai ficar mais evidente justamente essa cor verde presente nesses cloroplastos. Ok? Abaixo, ao seu lado esquerdo, você tem os famosos neurônios. Eu costumo até brincar com alguns colegas, né? De que todos têm, mas poucos usam. São as famosas células nervosas, que vão compor, por exemplo, o seu cérebro e nervos. E na figura abaixo à direita, elas, as nossas inseparáveis amigas, as bactérias, aquelas que nunca vão te abandonar. As bactérias estão em todos os lugares. E aqui nessa imagem, né, ela está um pouquinho acelerada, está mostrando o processo de multiplicação, onde você vê cada bastãozinho desse é uma bactéria. E rapidamente uma se divide em duas se divide em quatro, quatro, oito e por aí vai. Elas se duplicam muito rapidamente, se multiplicam muito rapidamente. Por isso que nesse momento, quando nós vemos essa imagem, nós sempre temos que lembrar de lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, evitar contato com substâncias, com superfícies suspeitas, que não tenham sido higienizadas. Porque micro-organismos com essas bactérias, muitos deles podem nos causar doenças. Uma observação especial, não é toda bactéria que te causa doenças. Muitas são benéficas para a gente, porém algumas causam doenças.